Boa noite, meus irmãos, graças e paz. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte. Hoje vai ser a nossa quinta ministração sobre o assunto, E nós estaremos hoje abordando os limpos de coração. Em Mateus 5:8, o Senhor Jesus, nos fala: bem-aventurados os limpos de coração. E nós temos estudado essas falas de Jesus, as bem-aventuranças. Após terminarmos o estudo das bem-aventuranças, nós vamos prosseguir com o restante do Sermão do Monte, que é um texto riquíssimo em ensino para as nossas vidas, não somente ensino informativo, mas ensino de transformação, ensino de comportamento, ensino de renovação de mente. É algo maravilhoso. O Senhor tem falado conosco, nós temos sido edificados. Eu espero que você também esteja recebendo toda a edificação, todo o crescimento que o Senhor Jesus tem feito nas nossas vidas através desses estudos, da busca desse conhecimento da parte do Senhor, e da revelação que Ele tem trazido a nós nesses últimos dias, em cima daquilo que está registrado em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Antes da gente começar a nossa ministração do estudo, eu quero orar com vocês, pedir ao nosso Deus direção para esse tempo que estaremos aqui juntos, e em seguida eu vou dar algumas comunicações necessárias para essa semana, para os próximos dias, e a gente entra então de fato no estudo dos limpos de coração, Mateus capítulo 5, verso 8. Feche seus olhos, você que está aí na sua casa nos assistindo. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez na Tua presença. Na Tua santa presença, para Te adorar, para Te exaltar, para buscarmos mais de Ti para a nossa vida, porque nós entendemos, Pai, o quão necessário, o quão importante, o quão essencial Tu és para nós. Eu nem sei se a palavra importante poderia ser usada para se referir à necessidade que temos do Senhor. O Senhor não é só importante, o Senhor é tudo nas nossas vidas. Nós temos aprendido isso, nós temos percebido isso, nós temos reconhecido isso, e cá estamos nós para mais uma vez declararmos o quanto somos dependentes de Ti, o quanto somos dependentes da transformação que o Senhor pode fazer em nossas vidas e que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Estamos aqui para nos aproximar de Ti, para nos aproximarmos de Ti, por meio do estudo das Escrituras, da oração, do louvor, da adoração verdadeira, genuína, adoração essa que é gerada em nós, que é instigada em nós pelo Senhor através do Espírito Santo, Pai. Sobre todos que estão conosco agora, nos assistindo ao vivo, ou depois do momento em que o vídeo foi postado, que venha o Teu Espírito falar aos nossos corações, se não estamos aqui em vão, se não estamos aqui à toa. Queremos declarar que o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus, o único digno de adoração, o único digno de todo louvor, é o Senhor Jesus.
receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Tu és o único digno, Pai. Receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Adoramos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. A ti, sim, Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. A ti. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tu és o único Pai digno de ser adorado e exaltado no nosso meio. Tu és o único digno de receber o canto que sai da nossa boca com sinceridade. Tu és o único, Jesus. Seja engrandecido aqui no nosso meio. Seja engrandecido aqui no nosso meio, Pai. Seja exaltado, seja bendito, seja entronizado, seja engrandecido, Pai. Tu és o Deus, o nosso Deus, o Deus da nossa vida, Pai. Tu és o nosso Deus. Reafirmamos isso nessa noite, Paizinho, no nome todo poderoso de Jesus. No nome todo poderoso de Jesus é a nossa oração. Amém. Que o Espírito Santo possa continuar falando com você, trabalhando na sua vida. Eu queria fazer algumas comunicações. Como já disse na quarta-feira passada e agora também no último domingo, agora é domingo, dia 14, nós vamos retornar parcialmente com as nossas atividades presenciais. Por que parcialmente? Porque ainda não podemos receber todas as pessoas que querem estar presentes conosco no culto, nas celebrações. O prefeito emitiu um decreto, o executivo municipal emitiu um decreto que autoriza o retorno das atividades, mas com algumas ressalvas, com algumas prerrogativas. E nós precisamos seguir, porque é para o nosso bem,
é para o bem geral das pessoas, são medidas de segurança, medidas de prevenção, e nós entendemos que devemos seguir. Então nós vamos estar acolhendo, recebendo no nosso templo a partir de domingo um número máximo de 30 pessoas. Então você que planeja estar conosco e que se enquadra dentro dos requisitos das pessoas que podem estar presentes no culto, entre em contato conosco, comigo pelo meu WhatsApp, pelo privado, avisando que você tem a intenção de estar conosco, para que a gente tenha um controle, né, do número de pessoas que vai estar vindo, e para a gente não saber, para a gente não ficar sem saber se vai chegar mais de 30 pessoas, se vamos precisar organizar, fazer uma escala nesse sentido, né? Então nos ajude nos avisando com antecedência se você vai estar presente agora no domingo, dia 14. Quem são as pessoas que podem estar? Pessoas acima de 12 anos e abaixo de 60 anos, né? Pessoas que não estão dentro do grupo de risco, ou seja, pessoas que não são hipertensas, não são diabéticas, pessoas que não estão resfriadas ou com sintomas de gripe, pessoas que não têm problemas respiratórios, doenças crônicas respiratórias. Essas pessoas, elas não podem estar conosco. Então, se você não tem nada disso, se você não é hipertenso, se você não tem diabetes, se você não está gripado ou resfriado, se você não tem doença crônica respiratória, e se você está entre 12 e 60 anos, você está dentro dessa faixa etária, então você pode estar conosco cultuando a partir de domingo agora, dia 14. Né? Lembrando que o uso da máscara, mesmo dentro do templo, é obrigatório. E antes de entrarmos para o templo, é necessário que façamos a higiene das mãos. Para isso nós vamos estar disponibilizando o álcool em gel na entrada da igreja, e também vamos ter uma pia com água e sabão para que a gente estar lavando, né, as mãos, fazendo a higienização ainda melhor, né, das mãos, além do uso do álcool em gel. Então, meus queridos, a partir de domingo agora, voltamos parcialmente às nossas atividades presenciais. Um outro aviso que eu quero dar é sobre o nosso formulário de oração. No último domingo, algumas pessoas preencheram o formulário. As informações do formulário chegaram até mim por meio do e-mail, do meu e-mail, né? Nós já fizemos orações por essas pessoas, enviamos as orações que fizemos por meio de áudio para essas pessoas. As pessoas receberam essas orações com muita alegria, e tem sido um trabalho bem legal de orar por quem quiser oração, né? Por quem desejar oração e quiser ter o trabalho, não é nem para chamar de trabalho, quiser ter um pequeno esforço de ir lá no formulário e preencher 4 perguntinhas básicas para a gente saber por quem orar e por que orar, né? A pessoa pode estar se juntando a nós, a esse, vamos chamar assim, essa corrente de oração, né? A esse propósito de oração que nós estamos fazendo por todos que querem oração, por todos. Não tem nada a ver com igreja, com placa de igreja, com ser crente ou não ser crente. Se a pessoa deseja receber uma oração, nós queremos orar por quem quer receber oração. Então, preencha o formulário e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar em oração o máximo de pessoas que a gente puder. O link do formulário está na descrição do vídeo. O link do formulário também está na capa do nosso canal. Quando você entra no canal pelo computador, pelo celular, infelizmente esse recurso não está disponível, mas quando você entra pelo computador ou pela televisão, na capa do canal, onde tem a logo da igreja, no cantinho vai ter um botão dizendo assim, pedidos de oração. É só você clicar lá e você já é enviado, redirecionado para o formulário. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus capítulo 5. Hoje nós estamos aqui utilizando o quadro, vocês perceberam, né? Nós estamos num cenário um pouco diferente, né? Utilizando o quadro para a gente tentar ser o mais didático possível. Nós queremos tentar ser o mais didático possível. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 8, e ali nós temos a palavra de Jesus que diz:
Bem-aventurados os limpos de coração. E aqui nós temos uma informação muito séria, muito profunda, e que também, tal qual as outras que já falamos anteriormente, quem está acompanhando a série sabe do que eu estou dizendo, também às vezes muito mal interpretada, porque esse termo limpos de coração, essa expressão limpos de coração, ela é entendida de várias formas, há muitos significados para essa expressão hoje no nosso entendimento, de acordo com o nosso entendimento contemporâneo, atual. Quando a gente fala de puro de coração ou limpo de coração, porque vai variar da versão, algumas versões dizem puros de coração e outras limpos de coração, mas a palavra é a mesma, é uma só, que significa essa pureza, essa limpeza. A palavra inclusive, eu vou até escrever aqui para os irmãos, eu anotei aqui, é a palavra grega que, transliterada, é a palavra kataros. Kataros, essa palavra significa limpo, puro, purificado, livre de impurezas. Refinado também, refinado no sentido de passou pelo fogo, foi refinado, saiu brilhando, saiu sem as impurezas, Limpo, puro, refinado, são traduções aceitáveis para essa palavra original kataro, e era uma palavra que era usada para se referir não somente à limpeza literal de coisas que estavam sujas, mas era usada para se referir à pureza espiritual, à limpeza do coração, à limpeza daquilo que está dentro de nós, à limpeza do nosso eu interior, à limpeza da consciência também. Essa palavra kataros era usada em referência também a essas coisas. Então, quando Jesus diz bem-aventurado os puros de coração, a gente simplesmente lê limpos de coração e puros de coração, e a gente entende muito superficialmente o que Jesus está dizendo aqui, porque Jesus, ele está falando de algo muito sério, mas a gente reduz o que ele está dizendo ao entendimento de que o puro de coração é a pessoa que tem um coração bonzinho. A gente qualifica tanta gente como, nossa, fulano tem um coração tão bom, nossa, aquela pessoa, como tem um coração generoso, como tem um coração bondoso, como é inocente, ingênua. Às vezes a gente qualifica o puro de coração, como a pessoa que é inocente, que é ingênua, que não tem malícia. A gente pensa, essa é uma pessoa que tem um coração puro, não tem malícia, não tem maldade, ela é ingênua, ela é inocente. Gente, o que Jesus estava querendo dizer aqui pode até englobar a questão da pessoa que tem um bom coração, no sentido de bondade, de ajudar todo mundo, de ter o coração molenga, que diz sim para todo mundo. Essa pessoa é tão boa, ela não consegue dizer não, ela tem que ajudar, ela não consegue não ajudar. Pode englobar isso, pode englobar a questão da inocência, da falta de malícia, a ingenuidade, muitas vezes até projetada numa criança, que a gente vê isso vindo de uma criança, engloba tudo isso, mas não é só isso. Quando Jesus está dizendo bem-aventurado os limpos de coração ou os puros de coração, Jesus está se referindo às pessoas que foram santificadas pelo poder santificador de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. A palavra limpo, a expressão, melhor dizendo, porque não é uma palavra, é uma expressão, limpo de coração, ela, na Bíblia, nas Escrituras, limpo de isso aqui é uma R, tá, gente? Coração. Nas Escrituras, ela se refere quase sempre, e eu não acredito que aqui em Mateus 5,8 seja diferente, essa expressão se refere à santidade.
Então, quando Jesus diz bem-aventurado os limpos de coração, nós precisamos entender que Jesus está falando bem-aventurado aqueles que estão sendo santificados, aqueles que são consagrados, aqueles que são separados, aqueles que estão sendo purificados e santificados pelo Espírito Santo, que estão recebendo em sua vida a transformação que leva à santificação, né? Em outros momentos, nós já falamos aqui nos cultos, nas escolas bíblicas, nas ministrações de domingo, sobre o processo de santificação, que ele é dividido em etapas. Existe a santificação inicial, existe a santificação ali intermediária, né, do momento do meio, que é a que nós estamos vivendo agora, pelo menos aqueles que já conheceram a Jesus, aqueles que já passaram pelo novo nascimento. E tem a santificação final, que é aquela que receberemos em nosso corpo ao passarmos para a eternidade, quando o corruptível é revestido de incorruptibilidade. Então, quem está dentro desse processo de santificação é alguém que está sendo um sério candidato a ser um puro de coração e um limpo de coração. E é sobre essa pessoa que Jesus está dizendo e afirmando: bem-aventurado. E ele vai dizer: porque eles verão a Deus. Nós temos o autor de Hebreus dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aqui Jesus diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se a gente cruza o texto de Mateus 5,8, a palavra de Jesus, com o que o autor de Hebreus está dizendo, que sem santificação ninguém verá a Deus, a gente vai entender que o limpo de coração aqui é o santificado, é a pessoa que está passando pelo processo de santidade. E a gente consegue ter esse entendimento olhando também para outros textos. Por exemplo, aqui em em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, eu vou anotar aqui os textos, vocês podem conferir aí na sua casa. Vou anotar com uma abreviatura, Hebreus 10, do 19 ao 22. Próxima vez a gente tem que prender esse quadro melhor, porque ele está muito balangando, né? Hebreus 10, do 19 ao 22, o texto sagrado diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Isso aqui, se a gente continuar lendo, por exemplo, no 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A gente vai lendo Hebreus 10, todo o capítulo, principalmente os versículos que vêm depois do que nós acabamos de ler, o 24, 25, o 26 então nem se fala, porque ele fala sobre deixarmos de pecar, totalmente, nós não podemos nos envolver com o pecado. A gente vai vendo que há uma exortação do autor à santidade, e ele está dizendo: nos aproximemos de Deus com confiança, sim, porque Jesus é um sumo sacerdote, que está à direita de Deus, intercedendo por nós, conforme Paulo vai dizer em Romanos 8, né? E ele é um sumo sacerdote que entende a nossa condição, contudo, ele faz na nossa vida uma obra de santificação, e nós precisamos estar sujeitos a essa obra que ele quer fazer na nossa vida. E estando sujeitos a essa obra, estando recebendo essa santificação na nossa vida, nós podemos nos aproximar do Senhor com toda a confiança, com o coração puro, aspergido. A palavra aspergido, ela faz alusão àquele movimento de salpicar um determinado líquido ou uma determinada substância em algo, jogar, borrifar, mesma coisa de borrifar. Aspergir é borrifar. Só que naquela época eles não tinham borrifadores, então eles pegavam, por exemplo, um instrumento
com algo hidrófilo na ponta, né? Enchia do líquido e jogava, aí ficava aqueles respingos, ou de sangue, ou de óleo, ou de água. Fazia parte da cerimônia de consagração, de purificação das pessoas, de purificação dos servos, dos levitas, dos sacerdotes. E esse costume ou essa parte do ritual de consagração muito comum aos hebreus, os hebreus entendiam muito bem do que o autor estava falando, porque era cultural, fazia parte da história, da cultura, da fé deles. Isso era uma figura muito clara do tipo de limpeza que Deus espera de nós, uma limpeza que faz referência à santidade, a pureza interior, a disposição de obedecer, a disposição de nos abstermos do pecado. Então, claramente, quando Jesus está dizendo limpos de coração, bem-aventurados os limpos de coração, Ele está dizendo, bem-aventurados aqueles que estão sendo santificados, bem-aventurados os santos em Jesus, bem-aventurados aqueles que estão se abstendo do pecado, bem-aventurados aqueles que estão sendo transformados, porque eles verão a Deus. Eu acho que de toda e qualquer recompensa que Jesus possa nos garantir com promessas, nenhuma pode ser superior a essa aqui. Quando ele diz, porque eles verão a Deus. Imagina comigo, nada pode ser mais glorioso, mais grandioso, mais chamativo, mais impactante, mais incrível, mais exuberante do que Deus. Alguém disse com muita sabedoria, ao meu ver, essa pessoa falou com muita sabedoria, que o inferno, ele é um inferno não porque lá arde fogo e enxofre perpetuamente, não porque lá o verme não morre, não porque lá a dor não acaba. O inferno não é um inferno por causa dessas coisas, que são terríveis, mas ele diz, há algo mais terrível do que tudo isso, a ausência total de Deus. O inferno, ele é o inferno, ele é o castigo eterno, ele é a desgraça eterna, não por causa da dor, não por causa do fogo, não por causa do verme, não por causa da tortura e da tormenta, é porque não existe Deus, não existe nada de Deus ali, por toda uma eternidade. O que há ali é ausência total de Deus. Então, a recompensa máxima de qualquer pessoa que entende o Evangelho, que está sendo transformada, que teve um verdadeiro encontro com Jesus, que realmente tem fome e sede pela presença de Deus, pela pessoa de Deus, que é apaixonada por Deus, a recompensa máxima é estar com Deus, é ver o Senhor, é ter comunhão com Ele. E as pessoas que vão alcançar isso não são os bonzinhos segundo o nosso próprio julgamento humano, não são somente os inocentes e os sem malícia, são aqueles que estão sendo santificados porque nasceram de novo. Primeiro morreram para si mesmos, morreram para a velha vida, nasceram de novo e agora estão crescendo de novo e sendo transformados à imagem de Jesus. Essas pessoas verão a Deus. Essas pessoas passarão a eternidade com o Senhor. Essas pessoas são chamadas de bem-aventurados. A gente não pode achar que o limpo de coração é alguém que parece ou que é aos nossos olhos uma pessoa boa, porque o limpo de coração é aquele que interiormente é limpo. E gente, ninguém consegue ver o interior de ninguém. Ninguém humano consegue ver o interior de ninguém. Nós podemos até supor algo por meio de frutos apresentados pelos outros. Nós podemos supor alguma coisa, mas ter certeza a respeito daquilo que ocorre no interior e no íntimo de cada pessoa, só Deus pode enxergar o interior. E o limpo de coração, ele não é a pessoa que aparenta ser limpo de coração.
aparenta ter um bom coração, aparenta ser alguém sem malícia. Não, ele é alguém que é interiormente santo e está sendo interiormente santificado. Lucas 11, se você puder, abra aí na sua casa agora a sua Bíblia em Lucas 11, vamos ler dos versos 37 ao 41. Aqui nós temos o seguinte: Jesus está fazendo uma refeição, ele é convidado por um fariseu, né? O farisaísmo era o partido, a vertente do judaísmo mais exigente, mais rigorosa nas questões de comportamento, nas questões de seguir a lei à risca, de cumprimento da lei, era o partido dos fariseus. Um fariseu convida Jesus para ter uma refeição em sua casa. Jesus aceita o convite e vai fazer a refeição com esse fariseu. Ali Jesus começa a sua refeição sem antes lavar as mãos. Eu acredito que Jesus fez isso propositalmente porque ele queria transmitir algo, porque ele já conhecia o coração das pessoas que estavam ali. Ele conhecia, porque ele era Deus, Deus encarnado. Era costume dos anciãos, dos sábios, dos mestres da lei do judaísmo, antes de qualquer refeição, lavar as mãos. Lavar as mãos para o judeu não é só uma questão de higiene. Não é só uma questão de higiene, é uma questão espiritual. Para o judeu, o lavar-se de modo geral tem um cunho espiritual. Então Jesus não lava as mãos e começa a sua refeição. Isso escandaliza aquele fariseu. E aqui nós temos o seguinte, em Lucas 11:37: tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente, porque não era simplesmente higiene, era uma cerimônia, era um ritual, tinha um cunho espiritual ali. Antes da refeição ele ficou surpreso. Esse ficou surpreso é um jeito de dizer ficou escandalizado. Uai, mas ele não é Jesus? Ele não é um mestre? As pessoas não seguem ele o chamando de Rabi, ou Raboni, que é mestre? Como que ele começa a comer sem seguir um grande costume da nossa fé, da nossa crença, da nossa religião, que é o lavar as mãos? Enfim, versículo 39: então Jesus lhe disse: vocês fariseus. Aí agora Jesus generaliza, né? Porque conhecia o coração daquele grupo, daquele tipo de pessoa, daquele conjunto. Vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também, melhor dizendo, o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. E se você continuar lendo Lucas 11, você vai ver que Jesus vai apresentar uma série de denúncias que denunciavam a hipocrisia, o modo de vida hipócrita dos fariseus. Aqui Jesus está dizendo: vocês exteriormente estão limpos. Vocês são um grupo de pessoas que, para quem olha, diz: esses caras são de Deus. São pessoas santas, são pessoas diferenciadas, são pessoas espirituais, devotas. Só que Jesus, que conseguia ver o interior, dizia: vocês não estão limpos. Aliás, na versão de Mateus, desse mesmo episódio de Jesus censurando ou denunciando a hipocrisia dos fariseus, Jesus diz que eles são como sepulcros caiados. Naquela época, ainda hoje nós temos esse costume, mas naquela época era ainda mais forte. O sepulcro costumava ser um local muito bem adornado, principalmente se o falecido que estava ali, se o cadáver que estava ali sepultado fosse de uma família de posses, de bens. Então o sepulcro costumava ser um lugar adornado, enfeitado.
até bonito para quem via. Ainda hoje, quando a gente vai para um cemitério local, a gente vê umas lápides assim bem... Tem lápide ali que é mais bonita que a minha casa, onde eu moro, tão chique que é. Mas ali dentro daquela beleza toda, o que tem é podridão e morte. Jesus diz que aquele grupo era assim. Então não dá para a gente dizer que o limpo de coração é aquela pessoa que aparentemente é santa, é pura, é boa, é inocente. O limpo de coração é algo que só pode ser visto e confirmado por Deus, porque Deus ele sonda os corações. No Salmo 139, Davi deixa isso muito claro: não há nada encoberto, o Senhor consegue olhar para as minhas profundezas, o Senhor consegue ver as minhas entranhas. Davi diz, não com essas palavras, mas ele diz praticamente isso no Salmo 139. Ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas. O que é uma sonda? É uma verificação interna. Tu me sondas e me conheces. Você sabe de tudo que se passa aqui dentro. A Bíblia está repleta de textos que nos advertem que não adianta. O Senhor ele consegue ver os detalhes, as particularidades dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos desejos que não deveriam existir. E Ele está olhando para isso tudo e Ele está conseguindo enxergar se somos ou não limpos de coração. Porque a santidade, que é o sinônimo da limpeza de coração, da qual Jesus está falando aqui em Mateus 5,8, ela não diz respeito a um conjunto de regras que eu sigo. Vou até colocar aqui, santidade é diferente, não é igual. Seguir regras. O que Jesus tem para nós vai muito além de seguir regras. O que Ele tem para nós é uma transformação completa. É por isso que os profetas, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, ao falar sobre a nova aliança, ao falarem sobre a nova aliança, eles falam sobre uma substituição de coração. Eles falam sobre o colocamento de um espírito novo. Jeremias fala sobre um coração de pedra que é tirado e um coração de carne que será colocado no lugar do coração de pedra. Ezequiel fala sobre receber um Espírito de Deus que vai nos governar, e Paulo vai dizer que os filhos de Deus são os guiados pelo Espírito de Deus em Romanos 8. Então não tem a ver com seguir regras, tem a ver com uma transformação total de mente, de disposição de coração, que me faz limpo, que me faz santo, que me faz puro. Por exemplo, em Êxodo 19, anotem aí, Êxodo 19, vou botar aqui, verso 5. Em Êxodo 19, Deus surge, o povo sai do Egito, o povo de Israel sai do Egito, chega na soleira do Monte Sinai, do Monte Horebe, ali onde Deus apareceu ali de forma fulgurosa, grandiosa, tremenda, literalmente tremenda, porque o monte tremia, né? Ali Deus aparece, mas antes de se revelar assim ao povo, Ele chama Moisés para um particular e Ele compartilha com Moisés os projetos que Ele tem para o seu povo, para aquele povo que Ele tirou do Egito. Ele diz: eu farei desse povo minha nação, meu tesouro pessoal, a minha nação escolhida. Eu farei desse povo se eles me escutarem. Deus fala isso, tá? Se eles me escutarem, eles serão a minha herança pessoal, o meu tesouro pessoal. E farei deles uma nação de reis e sacerdotes, uma nação inteira de sacerdotes. Deus deixa bem claro para Moisés o plano que ele tem para o povo,
Moisés leva o recado ao povo dizendo: é isso que Deus quer de nós. O povo diz: nós queremos isso. Então Deus fala com Moisés: então manda o povo se purificar. A palavra lá em Êxodo 19, capítulo 5, deixa eu só conferir se o versículo é o 5 mesmo, eu tenho quase certeza que sim. Perdão, não é o 5, é o 10, olha, já ia fazendo besteira. Cadê o apagador? Aqui. O povo aceitou, disseram: nós queremos isso que Deus quer para nós queremos viver isso. Então Deus chama Moisés e diz: vai e diga ao povo, versículo 10, vá ao povo e consagre-o. Em alguma versão vai dizer purifica-o, mas a palavra ali é Kadesh, ou Kadosh, como alguns conhecem. Essa palavra significa santidade. Agora prestem atenção naquilo que está relacionado com a santidade. Ele diz: santifique o povo, consagre o povo, purifique o povo, no versículo 10, e eles deverão lavar as suas vestes. E aí a gente vai começar a olhar para as Escrituras e vai entender que sempre, não vou dizer sempre, mas muitas vezes Deus usa a questão do lavar-se com água, do purificar-se com água, do limpar-se limpos de coração com água, para se referir, para usar como símbolo de consagração, de santificação, de dedicação, de obediência total a Ele. Não porque eu tenho que seguir regras, não porque eu tenho que seguir uma lei, mas porque o meu coração foi transformado a ponto de não desejar outra coisa senão a regra, senão a lei, senão o preceito, senão o mandamento. Então a gente percebe que o limpo de coração, a limpeza, o lavar-se, aponta para a questão da santidade o tempo inteiro. Então não é só um coração bonzinho, não é só uma pessoa inocentezinha, sem malícia, é alguém santo. Porque a pessoa do coração bonzinho, quando ela só tem um coração bonzinho, lá no íntimo dela, no secreto dela, ela peca, ela erra, porque todo mundo peca, gente. A pessoa inocentezinha, ingenuazinha, também comete os seus pecados. E o fato dela ser boazinha, o fato dela ser ingenuazinha, inocentezinha, não invalida o fato de que ela é uma pecadora. O que nos leva a vencer e apagar o pecado é o novo nascimento em Cristo Jesus e a transformação provocada por esse novo nascimento. Se eu não vivo essa transformação, eu não sou um limpo de coração, por mais bonzinho que eu seja, por mais ingênuozinho que eu seja. Eu não sou um limpo de coração, eu não sou um puro de coração. E aí a gente vai ver o Senhor usando várias vezes essa expressão, essa palavra, né, de lavar-se, sempre se referindo à questão da santificação. Por exemplo, em João 15, aquele texto da videira, em que Jesus disse que Ele é a videira, né? Ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto Ele corta, e todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aí Ele, voltando-se para os seus discípulos, Ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Vocês estão limpos. Em João 13, naquele episódio, João capítulo 13, em que Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus novamente diz: vocês estão limpos. A palavra, o próprio Jesus e toda a revelação que Jesus traz de como devemos viver, de como devemos ser, isso é o que nos faz limpos, isso é o que nos torna
isso é o que nos torna diferentes, separados, kadosh, santificados. E é isso que nos leva a ver o Senhor. Aliás, no Salmo 24, que é um salmo muito conhecido, Salmo capítulo 24, nos versos 1 ao 4, eu vou até anotar essa referência aqui, vou apagar aqui, para a gente não perder as referências. Se você quiser ver depois, é só voltar o vídeo, não tem problema. Você volta o vídeo aí e vai ver tudo de novo, o que já foi escrito. Esse aqui é o bom de ter vídeo, né? Porque aí você volta quantas vezes quiser, escuta de novo. O Salmo de número 24, dos versos 1 ao 4. A Escritura diz: do Senhor é a terra, isso aqui a gente conhece esse texto, né? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que nele vive. Pois Ele foi quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Davi, ele exalta a Deus, está dizendo: o Senhor é o dono de tudo, Ele é o Criador de tudo. Quem é que pode chegar perto dele? Quem é que pode ter contato com ele? E ele faz uma pergunta, mas é uma pergunta retórica, porque ele responde a pergunta no versículo 4. Ele diz: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Mãos limpas, eu não sujei as minhas mãos com o pecado, e o coração puro, porque tem gente que pode ter até as mãos limpas, porque nunca teve coragem de botar a mão na massa, mas tem um coração sujo porque já desejou algo que não deveria, já olhou para algo que não deveria, já pensou em algo que não deveria. E quando a Bíblia fala de coração, gente, não é o coração o órgão que pulsa o sangue, não. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de sentimentos, de pensamentos, de emoções. Coração é o conjunto. Na verdade, no grego, a palavra traduzida por coração muitas vezes é a palavra psique, que também é traduzida por alma. Coração, aquilo que está no interior. Eu tenho que ser limpo por fora e por dentro. A generosidade faz parte dessa limpeza. Não há ninguém que seja puro de coração, limpo de coração, que não seja generoso. Agora, não é porque eu sou generoso, bonzinho, que dou esmolas, que ajudo as pessoas, que sempre digo sim, que necessariamente eu sou um limpo de coração. Porque eu posso ser generoso, mas eu posso ser um pervertido mentalmente. Eu posso ser uma pessoa que não pode ver uma perna de uma mesa, que já está sentindo desejos por aquilo que não deveria. Eu posso ser aquela pessoa que, quando estou ali com o meu computador sozinho, só Deus sabe os sites que eu visito e aquilo que eu encho a minha mente. Eu posso ser uma pessoa que costuma emitir julgamento aos outros, só que eu e eu mesmo. Eu posso falar mal de alguém para mim mesmo, pensando comigo mesmo: aquela pessoa não presta, aquela pessoa eu não confio, aquela pessoa não vale nada. Eu não estou falando para ninguém, eu estou pensando aqui comigo mesmo. Mas se eu sou um limpo de coração, eu não faço isso. Imagina Jesus, que é o nosso exemplo, o nosso modelo, caladinho, mas olhando para as pessoas dizendo: aí, aquilo ali não vale nada. Ali, ele mesmo: aquilo ali é um... E olha que ele poderia dizer isso, porque ele é Jesus e ele conhece tudo. Mas eu tenho certeza que esse tipo de pensamento não ficava correndo na mente de Jesus, porque ele tinha uma mente totalmente santificada. E Paulo diz que nós temos, ou devemos ter, essa mesma mente. Então, meus queridos, entendamos que a limpeza de coração está totalmente relacionada com um estilo de vida santificado. E que aqueles que vão ver a Deus, ou que verão a Deus, são essas pessoas. Filipe, você está dizendo que você é alguém que é totalmente santo? Não, não sou. E nem conheço alguém que seja. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: estou no processo. Cada dia que passa, o Senhor me revela algo novo a respeito
da vida que Ele tem para mim, da vida santa que Ele tem para mim, da vida santificada que Ele tem para mim. Cada dia que passa, eu sou transformado, e eu não quero interromper esse processo. Vontade carnal de interromper o processo não me falta, porque o processo não é agradável. A santificação, o processo de santificação, a inicial, a progressiva e a final, não é um processo agradável. A final até que eu acho que é tranquila, porque ela é o clímax da coisa. Mas a inicial e principalmente a progressiva, que é essa intermediária, que é a que estamos vivendo agora, não é agradável. Por quê? Porque exige da gente renúncia o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tenho que dizer: não quero, não quero. Aliás, eu quero, mas eu não vou fazer. Mas isso não é seguir regra? Não, porque não é pesado. Não é. Eu reconheço que há um desejo carnal de fazer aquilo, mas o meu espírito se alegra, o meu homem interior se alegra em obedecer a Deus e não a carne. Então a alegria, a gozo, a satisfação, porque é um novo coração que está sendo gerado aqui. É um novo coração que está sendo gerado aqui. Primeira de Pedro, capítulo 1. Se você puder, abre a sua Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 1, os versos 13 até o 23, até o 25, que é o final do capítulo. A Escritura diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Prestem atenção, versículo 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. A Bíblia é muito clara em dizer que nós precisamos buscar santidade, assim como aquele que nos chamou é santo. Versículo 17: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nos últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora o versículo 22, ênfase aqui no versículo 22: agora que vocês purificaram as suas vidas. Eu vou até escrever aqui porque é uma ênfase. Purificaram as vidas. E ele diz: pela obediência à verdade. Pela obediência. Como é que eu me torno limpo de coração? Ou puro de coração? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa palavra purificaram aqui, no original, é a mesma palavra de limpos aqui. É a mesma. É a mesma. Então como é que eu me torno isso aqui? Pela obediência. Como é que eu sou um limpo de coração? Como é que eu vejo Deus? Como é que eu sou um bem-aventurado que verei a Deus? Pela obediência. Como é que eu vou conseguir obedecer se a minha carne é inclinada para o pecado? Pela transformação do novo nascimento,
pela vida do Espírito, pela sujeição ao Espírito Santo, pela disposição de dizer não para si mesmo e sim para Deus. Fazendo isso, eu sou um limpo de coração. Fazendo isso, eu sou um puro de coração, porque eu sou purificado pela minha obediência. Obediência que não é penosa, porque João vai dizer na sua carta: os mandamentos não são penosos. Obediência que não é pesada, porque o Senhor tirou meu coração de pedra e colocou o coração de carne. Aquilo que era impossível de eu fazer por causa da minha carne, agora é possível, porque eu não estou mais debaixo da lei natural, eu estou debaixo da lei do Espírito de vida. Como Paulo vai explicar isso detalhadamente em Romanos, a partir do capítulo 3 até o capítulo 12 para trás. Então, meus queridos, está aqui o nosso estudo de hoje. Entendamos direito o que significa ser um puro de coração. E para finalizar, eu quero deixar só um último texto que está lá em Apocalipse. Finalizar com o texto de Apocalipse é bem... Apagar? Não, já estamos finalizando. Apocalipse 19, versos 7 e 8. Vamos finalizar aqui. Finalizar em Apocalipse é bem sugestivo, né? Apocalipse é o final. Sugestivo. Apocalipse 19, versos 7 e 8, o texto sagrado. João está tendo a visão. Na visão de João, ele vê uma multidão de seres celestiais dizendo o seguinte: regozijemo-nos, alegremo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se ataviou, já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. Para a noiva foi dado para vestir linho fino, brilhante e puro. Puro de coração, limpo de coração. Essa palavra puro também é essa mesma palavra aqui, ó. É a mesma palavra, kataros, que eu expliquei no início da ministração. Kataros. Foi dada para vestir para a noiva uma veste assim, limpa, pura. E aí há uma explicação do que é essa veste pura, esse linho fino, puro, branco. Os atos, atitude de justiça, dos santos. Dos santos. O linho finíssimo, o puro, o limpo de coração, o que veste o linho puro, o que veste o linho fino, é o santo que pratica atos de justiça, por causa da transformação que Deus faz na nossa vida. Eu espero que a gente entenda corretamente então o que Jesus queria dizer com bem-aventurado os limpos de coração. Eu quero finalizar a ministração de hoje orando com você. Você que entendeu a palavra, feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, nós queremos ser assim, santificados, transformados,
refinados pelo teu fogo, que remove a impureza e purifica o precioso, aquilo que é precioso. Nós queremos, Pai, viver essa transformação, e nós sabemos que a nossa carne, o nosso homem natural, não quer se sujeitar a isso. Então fazemos a oração do publicano e dizemos: tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de mim, Pai. Transforma o meu coração, Pai. Transforma o nosso coração, Pai. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Faça essa oração conosco. E a tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Oh, eu posso te tocar. Que o nosso coração seja atraído a ti, Pai, porque tu és a fonte de águas puras e cristalinas, restauradoras e santificadoras da nossa vida. Que o nosso coração seja atraído para fazer a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e nos leva à vida eterna. Nós queremos ser aqueles que te verão e te glorificarão e te exaltarão por toda a eternidade. E nós entendemos que precisamos ser transformados para isso, até que cheguemos à estatura da varonilidade perfeita, que é a estatura de Cristo. Eis-nos aqui, Espírito Santo, e transforma-nos, perdoa-nos por todas as resistências que temos feito àquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, a santificação que o Senhor quer fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos. Me perdoe, nos perdoe por toda a resistência que temos feito. Que sejamos convencidos da necessidade que temos de abandonarmos o controle e nos rendermos totalmente a Ti, Pai, no nome de Jesus. Atrai-nos para Ti, atrai o nosso coração a Ti, Pai. É a nossa canção e a nossa oração, em nome
nome de Jesus. Amém. E aqui nós vamos ficando então com mais uma ministração do nosso culto de ensino. Eu espero que você possa ser edificado pelo Espírito Santo por meio daquilo que foi dito, daquilo que foi ministrado, que o Senhor fale com você e que de fato essa palavra encontre espaço dentro do nosso coração para sermos transformados segundo a imagem de Jesus, que é o grande propósito que Deus tem para todos nós. Estamos encerrados. Você que quer, mais uma vez vou dizer, você que quer receber oração, preencha o formulário, nós estaremos orando por você. Fica na paz de Deus, um resto de semana abençoado. Amém.